Então nós estamos em 2008, já se passaram aí 14 anos de omissão. Porque se a omissão fosse em 2 anos, 5 anos, 4 anos, ainda se entende, pelas prioridades das leis no Brasil, que essa lei talvez não fosse necessária. Mas 14 anos de omissão legiferante é o suficiente para que o Poder Judiciário, agora sim, uma vez provocado pelo Ministério Público, partidos políticos e outros candidatos, possa exercer livre e independente a sua tutela jurisdicional. Muito bem. Professor, o senhor também é coordenador dos promotores de justiça na área eleitoral. São 248 zonas eleitorais aqui no estado do Rio de Janeiro. O senhor teve uma indicação do Procurador-Geral de Justiça aqui no Rio para ser esse coordenador. Como é que tem sido esse trabalho? Olha, esse trabalho é um trabalho integrado com a fiscalização da propaganda com juízes, um trabalho integrado agora, no mês de julho, com o registro de candidatos que vem à tona essa questão. Nós temos já alguns enunciados da coordenação eleitoral, são 32 enunciados, e os enunciados número 1 e 2 já tratam exatamente dessa questão da moralidade, da qual o promotor fará esse trabalho integrado. Ele fará a pesquisa do candidato, de acordo à sua folha penal e a outros crimes que ele tenha conhecimento na cidade, e trará ao juiz provas da análise desse critério da moralidade. Porque isso aqui também é importante dizer o seguinte: não adianta a indicação, o candidato fulano de tal responde ao crime tal. Não adianta isso. Quer dizer, nós temos que fazer uma pesquisa, trazer elementos ao processo, para que o juiz seja convencido por depoimentos, testemunhas e outras sentenças ou prova, é a chamada prova emprestada, para que ele seja convencido de que aquela pessoa realmente, naquela eleição, para aquele cargo que ela pretende, ela tem que resolver primeiro aqueles processos anteriores. Que isso seja também, agora, aproveitando o ensejo, dito o seguinte: nós tivemos uma lei complementar, antes da 64 de 90, foi a lei complementar número 5. E essa lei era da época do regime militar. E às vezes se invoca muito essa lei para inibir a aplicação hoje do texto constitucional, que é o princípio da moralidade. Só que aquela lei, ela era genérica, ela dizia assim: quem responder a inquérito não pode ser candidato. Não é isso que se pretende num Estado democrático de direito. Quer dizer, não é responder a inquérito, é verificar quais são as razões que foram instauradas naquele inquérito, quer dizer, quais são os elementos de prova que contém ali. Esse trabalho será feito no registro. Tem o trabalho da propaganda e tem o trabalho normal do dia da eleição, na prevenção da boca de urna, na prevenção que é muito difícil, mas na prevenção também do transporte de eleitores, né, principalmente em zonas rurais, cidades do interior, e aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Enfim, o Ministério Público também está recebendo, nesse momento, alguns disque denúncias, vamos dizer assim, do Tribunal Regional Eleitoral, e lá na coordenação eu dou o encaminhamento aqui aos promotores para agirem. Por exemplo, a propaganda nesse momento verificada é a propaganda antecipada, que é aquela história de plásticos em veículos, outdoors, a propaganda até nas rádios do interior. Chamada também de extemporânea. Então está havendo já um trabalho sobre isso. O senhor citou aí o Disque Denúncia, né? E o que o senhor me diz do Disque Vingança, que é utilizado o Disque Denúncia de forma errônea, né? Ou propositada, né? Até que ponto o Ministério Público ele vai investigar, ou se é ele que investiga, para saber se não são candidatos concorrentes daquele candidato que estão querendo prejudicá-lo, justamente porque se ele tiver um processo, ele pode ter ali a sua candidatura suspensa. Esse Disque Denúncia, ele será analisado pelo promotor que tem atribuição para apurar aquele fato. E aí o promotor fará a análise. Se ele verificar que que aquilo tudo é mentira, etc., o caso será arquivado. Mas, geralmente, o que ocorre? Atualmente, alguns candidatos, eles mantêm realmente uma equipe de detetives na investigação do seu oponente, né? Porque hoje aquele candidato que não seguir a legislação eleitoral, não fizer a propaganda correta,
parar de investir nessas propagandas que sujam as ruas, que trazem a compra de votos. Esse candidato, além de ser fiscalizado naturalmente pelo MP, que tem uma fiscalização, mas ainda é muito deficiente, o Ministério Público conta realmente, em certa parte, com esse disque vingança, vamos dizer assim, porque esse disque vingança, onde tem fumaça, às vezes tem fogo. Quer dizer, dentro de uma situação dessa, pode ter realmente elementos que vão levar o MP à descoberta do fato real, né? Agora, de uma certa forma, nós recebemos também denúncias da imprensa, de todos os segmentos sociais, de todos os eleitores, qualquer cidadão que quiser, pode aqui no Rio de Janeiro acionar pelo telefone o número 127, a ligação é gratuita, isso cai na nossa ouvidoria e é canalizado não apenas na área eleitoral, qualquer crime, etc., nós já funcionamos aqui no Rio de Janeiro com a ouvidoria do Ministério Público, né? Foi uma criação do nosso Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, que criou a ouvidoria aqui, que foi muito importante dessa aproximação com o cidadão e o Ministério Público. O senhor também é professor, claro, e de Direito e especialmente na área eleitoral. É professor de faculdades, Fundação Getúlio Vargas, o senhor dá aula também na Emerge, né, na Escola de Magistratura, Amperge, curso múltiplos, preparatório para concurso público e pós-graduação eleitoral. Como é que o senhor vê esse trabalho que o senhor tem feito e que está surtindo bastante sucesso, especialmente nessa área eleitoral? O senhor está se tornando um ícone efetivamente nessa matéria eleitoral. Haja vista todas as palestras que o senhor é convidado para dar em todo o Brasil. O que o senhor pretende daqui para frente? Se especializar mais ainda? O senhor já chegou na sua realização, pretende ser juiz, a esfera da magistratura, se especializar mais ainda em matéria eleitoral para preparar candidatos que queiram ingressar no Ministério Público? O que o senhor almeja como professor? Montar um curso preparatório? Enfim. Bem, eu me sinto ainda por realizar o aprendizado maior aos alunos. Eu me sinto muito gratificado, vamos dizer assim, de formar uma turma, passar os conhecimentos para os alunos, porque isso é importante, quando eu fiz o concurso para o MP, voltando ao concurso, não se tinha direito eleitoral, não se estudava praticamente essa matéria. Isso estava dentro de programas como direito penal, nos crimes eleitorais, dentro da parte do direito constitucional, que é a parte referente aos direitos políticos, a perda e suspensão dos direitos políticos. Então, quando eu tenho uma turma de alunos, eu consigo transmitir a esses alunos as regras, aí nós passamos a trocar experiências. E isso, para mim, é gratificante. Então, a minha realização é essa e os livros. E, atualmente, a gente está com a Clique Eduque, que é uma forma de aproximar o aluno do professor, que é um site que nós temos de aulas online. Então você grava a aula, o professor grava a aula, eu tenho minhas aulas gravadas, e o aluno, mesmo que não tenha conseguido captar naquela aula presencial, por algum motivo, ter assistido aquela aula, ele pode ter acesso a essa aula no Clique Eduque. Em fascículos? Em fascículos, em etapas, né? Então, por exemplo, a aula número 1, História do Direito Eleitoral. Número 2, Direitos Políticos. Essa não interessa, eu vou na 2. Ação de impugnação, mandato eletivo. Essa aqui é interessante, tal, essa eu preciso. Então, o aluno vai ter todo esse leque, todo esse tipo de aulas que ele pode assistir da casa dele, né? Interligar isso à sua televisão, por um cabo, etc., porque basta ele adquirir a aula e ele tem essa aula para assistir. E com relação... É uma realização interessante. E com relação aos livros, vamos falar um pouco desse livro aqui. Legislação eleitoral. É o Código Eleitoral comentado, como funciona? Esse livro é um livro de lei, ele só tem a lei. Assim, eu cataloguei as leis que eu achei principais, assim, que eu entendi, as principais leis para o concurso. É uma compilação? É uma compilação. Só que tem um trabalho de remissão.
E esse trabalho de remissão é interessante.